Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Meu nome é Carla Anastácio, eu sou sócia da área de Societário e M&A do FAIS Advogados. A conversa de hoje, ela faz parte de um projeto do escritório chamado FAIS Mais Simples. É uma iniciativa que conta com uma série de conversas de curta duração e a gente tenta falar de forma mais simples, mais objetiva, sobre temas que sejam de interesse dos nossos clientes, dos nossos parceiros, do público em geral. Hoje, eu e a doutora Rafaela Franceschetto, a gente vai falar sobre o Marco Legal das Startups. É o projeto de lei número 146 de 2019, que ficou conhecido como Marco Legal das Startups, e embora ele ainda não esteja vigorando como lei, ele é de extrema relevância para o ambiente jurídico, para o ambiente de negócios. Então, eu vou pedir para a Rafa para explicar um pouquinho sobre o andamento do projeto e, em seguida, eu volto para falar sobre temas específicos que são tratados nesse projeto de lei. Obrigada, Carla. Bom dia a todos. Pois é, esse marco legal das startups está sendo muito comentado e realmente há muito tempo é esperado, porque o Brasil ele é um celeiro de talentos e empresas que vêm aí inovando, né? Inovar é fazer formas novas de negócio, não necessariamente novidades, mas formas novas. Muito embora o projeto traga, e a Carla vai comentar depois, o conceito do que é disruptivo, que é aquela ideia original, é muito interessante porque a necessidade dessa legislação e a pressão que a sociedade tem feito por essa regulamentação. Segundo a Associação Nacional das Startups, em 2019, o Brasil já tinha 12.700 empresas nessa condição de startup que não tinham muito bem a sua definição legal, o seu conceito, mas sim simplesmente essa característica do novo, do empreendedorismo, daqueles que vêm para fazer e acontecer de uma maneira diferente. E dessas 12.700, 11 empresas já atingiram a qualidade de unicórnios brasileiros. São empresas que, no mercado, adquiriram o valor de 1 bilhão no seu segmento. E segundo também a Associação Nacional das Startups, estão 17 novas empresas a caminho desse porte de 1 bilhão, que também, então, podem vir a se considerar unicórnios brasileiros. Por que, então, como eu disse, dessa preocupação de regulamentação, de garantias, de conceito e limites, né? Exatamente porque a legislação, ela tratava de forma muito pequena, muito precária, dando aí a possibilidade de diversas controvérsias no aspecto societário, no aspecto civil, do ponto de vista de responsabilização das pessoas envolvidas, responsabilidade tributária também. E, nesse sentido, veio, então, esse PLP 146/2019 como um marco legal das startups. Muita gente nos pergunta o que é esse marco legal? Qual que é a diferença dele em relação a alguma outra legislação? Na verdade, do ponto de vista jurídico e legislativo, nenhuma, porque ele é uma lei complementar, está observando todos os seus trâmites, deu entrada junto à Câmara dos Deputados, passou agora em fevereiro para o Senado, que apresentou para o texto original 51 emendas, o texto já tem outra cara, voltou para a Câmara para que possa ser novamente apreciado e aí votado para fins da sua aprovação como lei e, na sequência, a sanção pelo presidente. Entre essas 51 emendas, como a gente vai trabalhar alguns conceitos daqui para frente, foram destacados pontos super importantes naquilo que se refere a limites, responsabilidade, tipo de investimento e depois um pequeno pacote aí de benefícios tributários. Eu vou voltar com a Carla para que ela já comece a falar sobre os princípios desse projeto que foram consolidados nessa lei, que nada mais é uma consolidação das regras que vão nortear aquilo que é startup no Brasil. Obrigada, Rafa.
Bom, o objetivo do marco legal, então, né, o que está por trás dele é simplificar algumas regras, né, diminuir a burocracia, e o objetivo principal, proporcionar segurança jurídica para os investidores. E com isso, possibilitar o quê? Possibilitar a captação de recursos, mais investimentos. Né? Se a gente pensar que a gente está num momento com taxa de juros super baixa, esse incentivo de investimento, esse fomento da economia, ele é muito importante não só para o mundo jurídico, como para todo o cenário. Né? E o que o Marco Legal definiu, então, como startup? É a primeira legislação onde a gente tem essa definição, né? A gente usa muito essa expressão, já está no dia a dia de negócios, mas o que está agora no Marco Legal, nesse projeto de lei? O projeto de lei diz que startup é qualquer organização ou sociedade que tenha como característica a inovação. Então, seja a inovação de um modelo de negócios, de produto, de serviços, essa é a característica essencial de uma startup, a inovação. Os outros requisitos são o tempo, né? Então, realmente tem que ser constituído há pouco tempo. E o que é pouco tempo? Né? O legislador disse que são empresas constituídas há pelo menos 10 anos, no máximo 10 anos, né? Com inscrição no CNPJ, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E um outro requisito é que tenha uma receita anual de até 16 milhões de reais. Então, esses são os 3 requisitos básicos para ser considerada uma startup: inovação, receita de até 16 milhões e até 10 anos de inscrição no CNPJ. E aí, um grande ponto que a gente destaca como super interessante no projeto de lei é essa questão da segurança jurídica dos investidores. Porque toda vez que um cliente nos procura dizendo que quer fazer um investimento em startup, qual é sempre uma dúvida muito comum? Esse investimento ele pode afetar o meu patrimônio pessoal, ele pode atingir outras empresas em que eu tenha participação. E o projeto de lei ele veio para pacificar um pouco essa questão. É o primeiro instrumento que fala expressamente que aquele investidor de startup, enquanto ele for meramente um investidor, enquanto ele ainda não tiver participação societária, não for efetivamente um sócio ou acionista, ainda que ele tenha alguma função consultiva, o que é muito comum nessas estruturas, porque quem coloca dinheiro vai querer dar opiniões, vai querer se manifestar em relação a algumas matérias, mas ainda que ele tenha isso, enquanto ele for investidor, ele não responde por dívidas, ele não responde por passivos. O projeto ele fala especificamente que é afastada a desconsideração da personalidade jurídica, que é o grande fantasma, né, que aterroriza todos os investidores. É claro que vão ser excetuadas questões de fraude, simulação, dolo, mas a gente tem um instrumento que está pacificando essa questão. E quem que pode ser investidor de startup? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, essa parte ainda vai ser regulamentada pela CVM, mas já está previsto no projeto. Tá? E um outro ponto também é que o projeto de lei ele vem institucionalizar instrumentos que, na prática, já são bem utilizados. O que a gente vê muito do dia a dia de startup? Investimentos sendo feitos através de mútuos, né, de empréstimos, em que o investidor vai lá, coloca o dinheiro, e aí, quando ele quiser, em determinadas condições, ele pode converter isso em participação, né, o chamado mútuo conversível. A gente vê também opção de compra. Se for uma SA, a gente vê debênture, que é um título de dívida, que também vai poder ser convertido em participação. E o projeto de lei fala textualmente nesses instrumentos, sem prejuízo de outros, então ele não é taxativo. E aí, não que fosse proibido, né, fazer sem ter essa previsão, tanto é que isso já é feito, mas agora a gente tem a tranquilidade de vamos ter, né, o projeto sendo aprovado, um normativo que fala expressamente desses tipos de investimento
e pacifica essas possibilidades. Agora eu vou voltar para a Rafa, para ela falar um pouquinho sobre os aspectos fiscais e tributários do projeto. Pois é, os aspectos fiscais, eles são uma grande surpresa e uma grande incógnita, porque, em termos de projeto, boa parte deles surgiu com as emendas no Senado, ou seja, a gente não tem ainda a manifestação de uma das casas legislativas sobre outros detalhamentos, né, que podem ser colocados naquilo que será o projeto e se convertir da lei, o projeto final, e se convertido em lei. Mas vamos tentar falar da forma como a gente conseguiu extrair e os pontos que podemos fazer um antes e um depois, considerando a experiência que a gente verifica no dia a dia das startups, que a gente recebe de dúvidas dos nossos clientes, mesmo sem essa consolidação por meio do marco legal, sem essas regras expressas que o marco legal traz aqui para nós. Um dos pontos, falando aí em segurança jurídica, né, que é o intuito de esse projeto consolidar e trazer para todos os contribuintes, foi justamente levantado, então, em nome da segurança jurídica, as stock options. As stock options, sem dúvida alguma, são instrumentos que estão muito próximos dessa realidade do empreendedorismo, da inovação. No entanto, do ponto de vista tributário, as stock options hoje levantam uma controvérsia muito grande nos tribunais, justamente pela falta de legislação, e aquilo que havia sido desenhado no projeto original, que começou pela Câmara, acabou sendo vetado, acabou sendo excluído pelo Senado e vai voltar agora para esse novo momento de apreciação do marco legal sem essa figura. Então, as stock options não foi dessa vez, não serão regulamentadas, até porque não se restringiam unicamente a esse universo da startup. Por isso, quando foi feito o parecer nesse projeto, justamente se levantou esse aspecto da segurança jurídica para dizer, olha, não é um instrumento que é restrito às startups, não é exclusivo, existe muita controvérsia no judiciário se isso configura remuneração, se configura um negócio mercantil, isso inclusive é um ponto, uma série que a gente vai fazer aqui no Faz Mais Simples, porque a gente recebe muitas dúvidas sobre o tratamento das stock options, o tratamento tributário que é conferido a elas. Então, não foi dessa vez que a gente tem uma legislação que vai tratar sobre elas. Fora do plano, portanto, do marco legal. O que entrou a mais de ponto tributário nesse marco legal? Foi um dispositivo que trata do ganho de capital da pessoa física que vai se tornar, que quererá ser um investidor em startups. Qual que é a novidade aqui? Por meio daqueles instrumentos legais que ter aí sujeitos que são pessoa jurídica. É sabido que, uma vez que se faça um investimento numa pessoa jurídica, à medida em que esse investimento se converte em capital social e, na sequência, a ação societária é alienada, o produto dessa venda, ou seja, o lucro entre o valor que foi aplicado e o valor da venda, é tributado a título de ganho de capital. O que surgiu de novo aqui nessa proposta de benefício tributário para o ganho de capital na pessoa física e surgiu só no Senado, portanto, vai ter discussões ainda no momento de avaliação do marco legal. Foi a pessoa física que, uma vez que o investidor tenha tido perdas nesse investimento, essas perdas que vão ser contabilizadas junto à pessoa jurídica poderão ser computadas na posição. E, consequentemente, isso reduzirá a base de cálculo do ganho de capital desse investidor. Vamos trazer aqui para um exemplo simples. Vamos imaginar que esse investidor tenha feito um mútuo conversível no valor de R$300 mil. E esse mútuo estava ali previsto com recebimento de juros. Por alguma razão, esses juros não puderam ser pagos durante o período em que
estava em andamento, vamos dizer assim, não havia sido convertido em capital. Essa perda pode ser que ela seja a perda que o projeto de lei aqui está mencionando, que pode aumentar o custo de aquisição. Por que eu estou falando que pode ser? Porque o projeto ele é uma incógnita nesse ponto, ele não diz quais as... Isso provavelmente, por isso eu até fixei que tenhamos uma definição agora na nova Casa Legislativa ou por meio de uma nova lei que isso seja disciplinado de que perdas são admitidas no custo de aquisição. Então, no exemplo que eu estava trazendo, vamos imaginar que dos R$300 mil ali investidos, deveriam ser recebidos a título de juros R$50 mil. Isso não foi, e esta pode ser, eventualmente, uma perda que o investidor carrega. Portanto, ele tem 300 mil aportados, 50 mil como uma dívida da sociedade para com ele. No momento em que ele converte essa participação em capital social e a empresa é vendida, o custo de aquisição dele não seria mais de 300, mas sim de 350 mil. Ou seja, o que gera? Gera uma redução da base de cálculo. Se foi vendido a 1 milhão a participação dele, ao invés de ter 700 mil de base de cálculo de ganho de capital, teremos 650. Então, essa é uma hipótese que pode vir a ser regulamentada e acho importante, né, que realmente seja. Por quê? Porque está se tratando de uma redução de base de cálculo. O projeto de lei não é claro em relação a isso e certamente o fisco vai ficar muito atento porque está aí se reduzindo uma fonte de arrecadação. No entanto, o projeto traz um aspecto interessante, que é o contraponto desse benefício dado ao investidor. Que diz o projeto? Que, ao mesmo tempo em que for considerado o aumento do custo de aquisição para esse investidor, esta perda que gerou o aumento, ela implicará numa redução, numa remissão de dívida para a pessoa jurídica. Ou seja, o investidor pagará menos ganho de capital. No entanto, a pessoa jurídica que tinha para com ele uma dívida, esta dívida vai gerar um perdão e, por sua vez, esse perdão tem tributação. Então, o fisco não perde totalmente, ele perde da pessoa física, mas ganha na pessoa jurídica, porque essa remissão, esse perdão de dívida vai ter um efeito tributário na empresa que perdoou, a depender do regime fiscal que ela tenha. Então, esse é um ponto, pessoal, que a gente vai ficar muito atento às discussões que aparecerem agora nesse segundo momento de avaliação do projeto de lei, porque ele realmente traz uma repercussão grande, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o terceiro ponto que o projeto traz, e também traz aqui de uma forma lacônica, é importante que a gente frise isso, e que nos move aqui mais o incentivo para que possamos acompanhar as discussões, é o fato de que esse projeto, ele criou uma forma, uma classe de venda e prestação de serviço que se chama experimental, e que essa classe e prestação de serviço experimental, se desenvolvida pela startup, poderá ter a sua receita até R$81 mil anual. O que isso significa? Isso está dentro do regime especial que é chamado de Nova Simples. O regime de Nova Simples, ele surgiu na Lei Complementar 167 de 2019, foi inserido diretamente na lei que fala das empresas que estão no regime tributário do Simples Nacional. E naquele momento, quando ele surgiu pela Lei Complementar 167, ele só trabalhou para as startups, ele já trazia um conceito de startup para aquele universo da Lei Complementar do Simples Nacional, dizendo o seguinte, olha, será aberto uma forma, um regime especial, uma forma que vai facilitar a constituição de novas empresas com esse perfil inovador. Isso vai se dar por uma rede do governo que se chama Rede Sim, tudo vai ser eletrônico, muito mais fácil, desde a constituição quanto a baixa dessa sociedade que tiver esta característica. Naquele momento, a lei complementar trouxe tão somente a notícia
desse regime especial Inova Simples e que poderia gerar essa facilitação burocrática, que é um grande pênalti que todas as startups enfrentam. No entanto, não foi disposto nada acerca de regime tributário, se pressupunha que, uma vez que estava ali no Simples Nacional, poderia, né, ser desenvolvida ou era uma habilidade apenas das empresas do Simples. No entanto, veio uma novidade. Antes mesmo desse projeto 146, no ano passado, o Comitê Gestor do Simples Nacional, por meio da Resolução 55 de 2020, ele trouxe uma novidade. Quando a gente olha para o Inova Simples, que está lá na Lei 123 e também na 167, está dizendo que pessoas físicas que constituírem empresas com a característica de startup, com aquela configuração por meio do regime Inova Simples, terão, parará, os seus aspectos. O comitê gestor traz uma novidade, ele traz a novidade de que pessoas jurídicas poderão deter esta empresa nova, cadastrada no Inova Simples e com a qualidade de startup. À medida em que ele traz esta novidade, ele está dizendo, opa, do ponto de vista tributário, não são empresas que estarão unicamente sujeitas ao Simples, porque o Simples não, para o Simples Nacional, não pode haver empresas que sejam detidas por pessoas jurídicas. Logo, nós estamos abrindo, do ponto de vista de regime tributário, lucro real e lucro presumido como uma opção dessas empresas que vão estar ali dentro do Inova Simples. É tudo muito lacônico, é tudo muito ainda incerto. O próprio Inova Simples foi prorrogado a sua vigência, segundo a última resolução do Comitê Gestor, vai entrar em vigor agora no dia 1º de setembro de 2021, e talvez até lá a gente consiga ter mais certezas sobre como isso vai se dar no universo tributário. A única coisa que a gente junta diante desse histórico com o que o projeto o Marco Legal das Startups traz é que existe esse projeto experimental de venda de serviços e venda de produtos, limitado a uma receita de R$81 mil, mas que não se sabe se essa receita será tributada por um desses 3 regimes que eu mencionei, se será isenta, porque não tem norma expressa e para isenção é necessário que esteja essa norma expressa, e se isso, de repente, lá para fins do Inova Simples, poderá gerar que aquela startup nova tenha uma linha de negócios que não estará sujeita à inovação e a outra que estará. Ou seja, do ponto de vista tributário, a gente tem ainda muita dúvida de como isso vai se estabelecer, mas, sem dúvida alguma, o projeto traz esses vieses que são importantes para acompanharmos, porque todos os incentivos, sejam tributários, sejam de menos burocracia, quando a gente fala em startup, são extremamente importantes, especialmente no momento que todos nós vivemos aqui, que fazendo do limão à limonada, enfim, não está fácil, né, Carla? Rafa, o projeto ele foi, né, bem criticado da parte de vista fiscal e tributária, poderiam ter outros avanços. Acho que esse ponto que você comentou das stock options, ele foi uma grande decepção, estava todo mundo esperando por uma regulamentação, mas, por um lado, também teve a vantagem dele não ter sido mal regulamentado, né? Porque se o texto anterior tivesse passado caracterizando como remuneração, isso teria um impacto fiscal muito grande, e é um instrumento que, por mais que seja muito utilizado pelas startups, ele não é só utilizado também por startups, diversas empresas utilizam esse mecanismo. Então, no final das contas, menos pior terem tirado do que ele ter ficado de uma forma que ia ser muito prejudicial. O marco legal, então, ele trata de diversos aspectos. Aqui, como a nossa iniciativa é o Faz Mais Simples, a gente não tem a pretensão
de falar sobre todos os pontos, né, de uma conversa só. 2 pontos só que eu gostaria de destacar também, que são bem interessantes no projeto, eles dizem respeito às sociedades por ações. Se aprovado, as SAs agora elas vão poder ter só um diretor, né, em substituição à obrigatoriedade de, no mínimo, 2 diretores para as SAs. E aquelas SAs que elas tiverem receita bruta anual de até 78 milhões, elas vão poder fazer as publicações de forma online, não vai ter mais jornal. E os livros também vão poder ser livros eletrônicos, não vai ter mais aquele livro, aquela capa preta, que é quase uma lenda no nosso universo, e isso, para essas companhias, vai começar a vigorar, e isso independentemente da SA ser uma startup ou não. Essa parte do projeto de lei é para as sociedades por ações de forma geral. Então é isso, a gente hoje falou um pouco sobre os pontos do marco legal das startups, a gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e agradece mais uma vez a presença de todos. Um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.